Meus irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a ordem e a disciplina da igreja. Nosso desejo é entender como que Deus estabeleceu e ordenou esta ordem e disciplina e o que é que Ele espera de cada um de nós, o seu povo. Para isso nós vamos abrir inicialmente a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18, por favor. Mateus capítulo 18, será o primeiro texto que nós vamos verificar. Juntamente com a leitura de Mateus 18, nós também faremos o texto de Mateus, de 1 Coríntios 5, de 1 a 8. Então, Mateus 18, 15 a 20, e em seguida, 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 8. Tá bom? Esses dois textos inicialmente. Você vai abrir sua Bíblia, deixe marcadinho aí, e nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ilumine na compreensão da sua palavra. Bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos porque temos a tua palavra em nossas mãos, traduzida para o nosso próprio idioma, a liberdade de tomá-la, ó Deus, para ler publicamente. Bendito seja o Senhor por isto. Não nos deixe perder de vista esse privilégio que o Senhor nos concede. Ao mesmo tempo, também o Senhor nos abençoa quando nos ilumina com o teu Santo Espírito, de modo que possamos compreender a tua palavra. Que isso se dê novamente, ó Deus, com cada um de nós aqui, segundo a tua vontade soberana, e assim a gente possa compreender e praticar, porque cremos no Senhor e na tua palavra, e ver esta palavra agindo em nós e nos transformando, ó Deus, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos, entregando a vida de cada um de nós às tuas mãos, a começar em mim. Em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Mateus 15, 18, 15 a 20, lemos: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 de vós, ou dentre vós, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora 1 Coríntios 5, 1 a 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, amém. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos o surgimento da igreja, isso desde o Antigo Testamento, fica-nos claro que o Senhor Deus não somente deu origem à igreja, mas estabeleceu a boa forma pela qual essa igreja deveria ser conduzida. E várias são as porções ao longo da Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que regulam o procedimento do povo do Senhor. Isso diz respeito ao culto que deve ser prestado a Deus, você vai ver lá a prescrição, a forma pela qual essa igreja deve ser governada, isso também no Antigo Testamento, quando igreja e Israel era a mesma coisa, o Estado, os ofícios que devem estar presentes ali naquele local, para que a igreja seja devidamente orientada. Você tem as leis que regulam este povo,
também ali posto pelo Senhor. Você tem aspectos disciplinares, como foi o que nós acabamos de ler aqui, onde o Senhor Jesus Cristo ensina como a sua igreja deve proceder. Você tem instruções com relação à oferta, a forma como essa oferta deve ser devidamente utilizada. Você tem instruções como o povo de Deus se relaciona com as autoridades civis. Enfim, para cada área e todas elas, Deus sempre tem uma instrução clara com relação à sua igreja e o modo pelo qual ela deve proceder. Infelizmente, irmãos, mesmo diante de tantas e fartas instruções e claras, nem sempre as pessoas seguem o que a Bíblia manda. E aí a gente vê surgir uma grande anomalia, situações, eu vou dizer aqui de organizações, que se dizem igreja, mas que estão longe daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Infelizmente esta é a realidade. E aí eu creio que você pode ver, por exemplo, a multiplicidade de denominações, não de igreja, de denominações aí mundo afora. É um negócio absurdo, se você fosse contar não surgiria, e cada uma delas propõe um modo diferente de agir, ao ponto de alguns dizer, pastor, fica difícil até para a gente saber, e fica mesmo. Então o ponto aferidor é aquele que Deus nos deu e que está presente na sua palavra. Se você quer saber o que é a verdadeira igreja, se você quer saber como que a igreja funciona, segundo a vontade de Deus, a fonte para isso foi e sempre será a palavra de Deus. Nesse sentido, portanto, a Confissão Belga traz no artigo 32, que eu gostaria que vocês, se tivessem acesso aí, abram, o artigo 32 fala sobre a ordem e a disciplina da igreja. E nesse artigo eles vão mostrar exatamente isto, como que Deus quer que a sua igreja seja governada. Vimos nos artigos anteriores o estabelecimento da igreja, o estabelecimento dos ofícios, o que compete a cada ofício, mas agora de modo mais geral, o Senhor vai mostrar para nós exatamente isso, através, logicamente, desse estudo que aponta para essa doutrina tão importante, que é a doutrina eclesiológica, não é? Então, eu quero nesta noite tratar com os irmãos sobre 3 atitudes que eu e você precisamos tomar, se desejamos cuidar da igreja do Senhor como Ele quer que nós cuidemos. 3 atitudes que eu e você precisamos saber, e não é só saber, é fazer, para que a gente possa estar num ambiente mais saudável, e isso segundo a vontade de Deus, tá? A primeira delas, irmãos, é que se você quer estar nessa igreja que é governada pelo Senhor, você tem que aprender a cuidar da igreja sempre de acordo com a vontade de Deus. Cuide da igreja como? Sempre de acordo com a vontade de Deus. Isso é óbvio, é claro, mas não tem sido tão visto em muitos lugares. Por exemplo, você pode chegar em um determinado lugar onde haja um culto, pelo menos denominado, em que este culto é prestado ao Senhor e ele não tem nada a ver com o que Deus prescreveu em sua palavra. E deixe-me dar um exemplo disso. Por favor, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 14, e observe bem o que o apóstolo Paulo diz, a partir do verso número 26, 1 Coríntios 14, 26. Então, lembre que a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar para que a igreja esteja sempre de acordo com a vontade de quê? De Deus. Cuide da igreja de acordo com a vontade de Deus. Então aqui um exemplo de culto, tá? Um culto que não estava satisfazendo aquilo que Deus havia estabelecido nessa igreja. 1 Coríntios 14, 26, assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e outra interpretação. Veja, cada um traz uma coisa. Ele diz: seja tudo para edificação. Note que essa palavra edificação, no capítulo 14, era uma palavra-chave, porque a ideia é, se é para Deus, é para edificar o povo. A glória de Deus é manifesta e o povo é edificado. E ele prossegue dizendo: no caso de alguém falar em outra língua,
não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Agora observe bem, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em outras igrejas dos santos. Aí ele vai dizer: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou do meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, seja o quê? Ignorar. Então é mandamento. Eu estou orientando como Deus quer que a igreja ande. Agora leiam juntos aí o verso número 39. O que é dito? Portanto, e não... Agora todos juntos o 40. Tudo, porém... Então eu não posso fazer na igreja o que eu quero, não. E aqui eu estou dando exemplo do culto. Em tudo mais, é o mesmo princípio. Então, quando Deus estabeleceu a sua igreja, Ele quer que ela trabalhe de modo ordenado, disciplinado, e não uma bagunça. Tudo deve ser feito o quê? Com decência, o quê? Em ordem. Tudo na igreja. Não é de qualquer jeito. A nossa confissão, que nós estamos estudando, vai dizer o seguinte, primeira parte dela: cremos que os que governam a igreja devem cuidar para não se desviarem do que Cristo, nosso único mestre, nos ordenou, embora seja útil e bom que entre eles se estabeleça e conserve determinada ordem para manter o corpo da igreja. Então, você precisa saber o que é que Cristo quer para a igreja. Não é você chegar aqui e dizer: eu acho que é isso. Não, acho não, foi o que Cristo mandou. E isso vale para qualquer área da igreja. Então a primeira coisa, você quer que a sua igreja ande em ordem? Peça a Deus a graça de que as pessoas que cuidam da igreja, inclusive você como membro, faça tudo de acordo com a vontade de Cristo, e não diferente dela. Uma questão, acho que é óbvia, que a gente tem que considerar é a seguinte: pastor, primeiro, à luz disso, onde é que está a vontade de Cristo para a igreja? Resposta: na Bíblia. Não está aqui, não está na sua cabecinha, não está na cabeça do outro irmão, está aqui. A mente de Cristo revelada para nós está aqui, ó. Não está em outro lugar. Então eu preciso entender a Escritura para saber como a igreja deve o quê? Funcionar. A segunda coisa que eu queria que você apresentasse, ou aprendesse, é que se por um lado eu vou cuidar para que a igreja ande de acordo com a vontade de Cristo, em segundo lugar, eu vou, ouça bem isso, eu vou rejeitar as invenções humanas contrárias à vontade de Cristo. Então vai ter gente que vai querer incluir no culto, por exemplo, mais uma vez, e na igreja, o que Deus não ordenou. Vai, e não serão poucas não, serão muitas. E o que fazer? Aí ele diz: por isso rejeitamos todas as invenções humanas e todas as leis que se queiram introduzir para servir a Deus, mas que venham de qualquer maneira a comprometer e a constranger a consciência. Abra sua Bíblia aí, segunda epístola que escreveu João, por favor. Vamos dar um exemplo de alguém que quer introduzir alguma coisa errada na igreja em termos doutrinários. Como é que Deus orienta a sua igreja? Quando alguém
quer trazer para a igreja um ensino que não presta. O que ele diz para a gente fazer? Por favor, abrir aí, 2 João. É um capítulozinho só, bem pequeno. Vou ler a partir do verso 7, tá? Vamos lá? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Agora, por favor, leiam juntos o 9 ao 11, todos juntos. Todo aquele... O quê? O que é que tem que fazer com ele? Não receba em casa. E nem o quê? E o que mais? Porquanto... Eita, embolou tudo. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas... Então preste atenção. Deus quer que eu aprenda a vontade dele para a igreja? Sim. E somente isso? Não. Ele quer que eu aprenda a rejeitar tudo aquilo que ele não ordenou para a sua igreja. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu espero que a simplicidade das palavras não retire a seriedade do ponto. Nós não podemos brincar com isso. Então, qualquer acréscimo que for feito, ou até mesmo retirar aquilo que Cristo colocou, deve ser rejeitado. E o ponto de aferição, mais uma vez, qual é? A palavra de Deus. Veja, irmãos, quem escreveu esta porção que nós lemos agora foi o apóstolo João. Como que ele era conhecido dentro do colégio apostolar? Um homem rude? Não, rude era o outro. Quem era o outro que era rude? Pedro. Pedro era conhecido como rude. E João era o apóstolo de quê? Do amor. O apóstolo do amor está dizendo: não recebe em casa e nem dê boas-vindas a quem traz um ensino falso, contrário ao que Cristo estabeleceu. Mas hoje a gente, no politicamente correto, porque não quer desagradar ninguém, acolhe um monte de heresia, um monte de ensino que Cristo nunca estabeleceu para a sua igreja, porque a gente tem que manter a boa vizinhança, pastor. Pois o apóstolo do amor, que deitou-se no peito do Senhor Jesus Cristo, esse apóstolo disse: não receba essas pessoas em casa. Uma vez eu estava conversando com um seminarista aqui, hoje ele está trabalhando em São Luís, e ele disse que ele era vizinho de uma família que era testemunho de Jeová. Você sabe que testemunho de Jeová é seita, né? Se você não sabia, fique surpreso, mas é, viu? É seita, como um monte aí. Depois um dia a gente vai dar um estudo, pastor, sobre seitas e heresias aqui, porque acho que vai ficar muita gente surpresa. Pois bem, aí ele estava lá e ele, exatamente nesse sentido, permitiu que as filhas dele brincassem com as filhas do vizinho. Tem algo de mais nisso, irmão? Aparentemente não, né? Era o que ele achava. Quando ele menos percebeu, as filhinhas dele estavam sendo catequizadas. Por uma seita. Vocês estão percebendo? A gente recebe muita gente aqui na igreja, graças a Deus por isso. Algumas delas vêm de seitas. O que é que tem que fazer antes? Passar pela classe de catecúmenos.
depois vai ser examinada no conselho. Para não ocorrer, por exemplo, um que chegou até nós e disse que a terra era plana. O outro disse que não cria na Trindade. E agora? Como é que faz? Vocês estão percebendo, irmãos? Não é só fazer aquilo que Cristo ordena, é rechaçar o que Ele não aprova. E isso é uma atitude não somente coletiva da nossa, portanto, igreja enquanto organismo, mas é individual também. Porque você e eu podemos ser vítimas de ensinos falsos, se começarmos a acolher essas coisas com naturalidade, com normalidade. E daqui a pouco você se vê envolto em uma grande teia, que para sair vai dar trabalho, meu filho, e não é pequeno. Então, muito cuidado. Então, o que é que Cristo ensina para manter a boa ordem e a disciplina da sua igreja? Primeiro, acolha somente aquilo que Ele ordena. Segundo, rejeite o que Ele não ordena. E se você tem dúvida, lembre que eu disse para você essa noite, o apóstolo do amor diz que é para não receber em casa, e ele está falando inspiradamente. Mas tem a terceira e última coisa, é que se eu tenho que primeiro cuidar da igreja segundo o que Deus ordenou, rejeitar as invenções humanas contrárias à vontade de Cristo, eu preciso também aceitar somente o que for bom para a igreja segundo Cristo. Aceitar o que for bom para a igreja somente segundo o que? Cristo. Se não for bom, eu aceito? Não. Se não for segundo Cristo, eu aceito? Também não. Aí a confissão diz assim, preste atenção, terceira parte. Aceitamos então somente o que serve para promover e guardar a concórdia e a unidade e para manter tudo na obediência de Deus. Veja, não é obediência a mim, não. É obediência a quem? A Deus. Eu não sou Deus. Nenhum homem pode ser. Alguns se arvoram a tal, né? Mas não é. Então, obediência a Cristo. Esta ordem, caso desobedecida, exigirá da pessoa a excomunhão, feita conforme a palavra de Deus, com todas as suas consequências. Vamos abrir a Bíblia aí, por favor, em Mateus, Evangelho segundo Mateus, lemos mais uma vez aqui, capítulo 16, por favor. Mateus 16, verso número 19. Veja, então, se a pessoa vai trazer uma coisa boa para a igreja, for boa mesmo, e é segundo Cristo ordenou, ótimo. Mas se não for, não. Então esse texto de Mateus 16, 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido o quê? Desligado aonde? Então é a autoridade que Deus deu à igreja, na sua liderança, para tirar pessoas que são contrárias ao ensino de Cristo. Ok? Agora vamos, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 14, de novo, o texto que nós acabamos de ler. 14. Abriram? Verso 33, enfatizar esse texto agora. Porque Deus não é de confusão, e sim de quê? De paz. Esta frase está sendo dita no contexto que surgem os profetas para trazer uma profecia da parte de Deus. Só um detalhe, viu, irmãos? Esse não é de dom de línguas cessou, tá? Esse não é de profecia e profetada cessou. Hoje Deus fala à sua igreja por sua palavra. Ponto. O Espírito de Cristo ilumina a mente do pregador, conduz a preparação do sermão, e no momento da pregação, a pregação é tida, e ela é como vox Dei, a voz de Deus. Fica bem claro isso aqui, tá? Porque senão não tem condições de aferir a verdade. E o propósito revelacional destas coisas já cessaram, pronto. Tinha o seu período lá. Por exemplo, José sonhou.
O sonho de José, que ele ia ser um governador sobre seus irmãos e seu pai, foi verdade? Foi. Quando ele estava na prisão, ele sonhou com o copeiro, o chefe, com o padeiro do faraó, sonhou? E o sonho foi verdade? Foi. Por isso que Hebreus 1 diz, havendo Deus outrora falado de muitas formas e muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu filho, ponto, acabou. Então, se a pessoa vem trazer algo, tem que estar aqui. E se está aqui, não precisa, porque já está aqui. Deus nos dá essa revelação aqui objetiva, meu filho, para você guiar a sua vida aqui. Então, pastor, eu estou trazendo aqui uma novidade para nós. Qual é, meu filho, a novidade? Ah, pastor, é uma coisa boa da palavra. Qual é? Me diga aí. Aí ele vai abrir e diz, coisa boa, está aqui, né? Ótimo, que bênção, já está na palavra. Fora dela não. Deus nos fala pela palavra. O Espírito de Deus fala conosco. Então, havemos de aceitar? Sim, só que for bom para a igreja e que estiver de acordo com a palavra de Cristo Jesus. Fora disso, não. Quer ver um exemplo? Você acha que o apóstolo Paulo era uma pessoa séria no seu proceder? Sua doutrinação da igreja? Sim ou não? Sim, ele era sério? Ele brincava com a verdade? Não. Quando ele foi ensinar a igreja sobre ceia, texto que nós lemos toda vez que tem ceia aqui, na maioria das vezes, né? Toda vez não, que algumas vezes lê outro. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele mudou? Não. Do jeito que ele recebeu, ele passou. 1 Coríntios 15, quando ele vai falar sobre ressurreição, porque eu anuncio o evangelho, o que eu recebi do Senhor, eu também o quê? Vos entreguei. Quando ele vai falar aos crentes na Galácia, ó Gálatas insensatos, quem vos induziu, quem vos encantou, quem vos persuadiu a sair do evangelho que eu vos anunciei? Então não tem que mudar não, meu filho. É o que está posto. Eu espero que daqui a 300 anos, se você um dia pisar nessa igreja, você ouça o mesmo evangelho, sem mudança, porque é isso que Deus quer que a sua igreja receba. Então, eis algumas aplicações para nós. Primeira delas, meus irmãos pastores, e aqui presbítero também é pastor, diáconos, mas especialmente pastores, nós temos a responsabilidade por ensinar a igreja a vontade de Cristo. Nós temos essa responsabilidade de ensinar a igreja de Deus a vontade de Deus. Para quê? Para que ela seja cuidada de acordo com essa vontade, para que ela esteja apta a identificar essa vontade, para que ela esteja apta a rejeitar o ensino falso. Me permita um parêntese, tá? E eu vou dizer isso e assumindo a parte que me cabe, viu? Eu fico às vezes ouvindo a pergunta de algumas pessoas, e eu recebo com uma pergunta honesta, assim nos bastidores, tá? Sobre alguma doutrina, alguma coisa, e eu vou consultar os anais das pregações. Hoje é fácil fazer isso, basta entrar na internet, você está lá o playlist, né? Eu digo, rapaz, será que eu ensinei errado? Ou ensinei de uma forma que, errado-se de método, né? Não de conteúdo, ou ensinei de uma forma assim que a pessoa não entendeu direito. Às vezes eu me sinto como a epístola aos Hebreus, né? O leite, quando a pessoa já devia ser o quê? Madura para comer carne, jabá, feijoada pesada. Eu fico pensando, meu Deus, e isso só aumenta a minha responsabilidade de ensinar com fidelidade e com clareza mais e mais a palavra do Senhor, e a minha e nossa, porque
quê? Porque a igreja tem que entender o que é que Deus quer com clareza. Não pode ter dúvida, no sentido de as dúvidas cruciais, né? Não pode. É basilar. Todos têm que aprender, então vocês têm que saber como é que a igreja tem que proceder. E se porventura essa dúvida surgir, tem que ser tirada onde? Aqui. Por isso que tem que sempre responder. O que é que o senhor acha? Eu acho isso. Aqui, ó. Não é eu acho que é, eu acho que acho não. A Bíblia diz assim. Assim diz, assim diz, assim diz. Eu acho aqui, nós não somos postos para dizer eu acho não, meu filho. Eu posso até ter minha opinião, mas aqui na hora é Deus falando, é o que Deus diz na palavra. A igreja tem que saber disso. A segunda coisa que eu queria que você entendesse é que há uma responsabilidade nossa, primeiramente, de cada um dos irmãos, de rejeitar as invencionistas humanas. E aqui, irmãos, eu quero dar um alerta para os nossos tempos modernos. Meu filho, para de ver besteira na internet, umas pregações sem pé na cabeça. Às vezes os irmãos mandam para mim, eu fico olhando assim e digo, Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Você está perdendo tempo ouvindo essa besteira? Que é uma bobagem grande, sem pé nem cabeça. Mas como a pessoa às vezes está emocionada, né? Está fragilizada, então ela se submete àquilo. Mas não analisa se aquilo que está sendo dito é a verdade. Filtro muito aberto. Não dá, meus irmãos, vocês têm que aprender para rejeitar o erro. E como é que eu combato o erro para rejeitar? É aprendendo a verdade. Então isso me leva à questão seguinte, qual é? Se eu não estou conseguindo combater o erro, é porque eu não tenho propriedade na verdade. Uma vez eu conversava com o presbítero Ayrton, né? Eu disse, presbítero, como é que... Ele trabalhou em banco muitos anos, e foi um período tesoureiro. Eu disse, presbítero, como é isso? Eu aprendi com ele, que um bancário identifica uma cédula falsa. Eu nunca tinha ouvido falar isso, tá? Mas esse princípio é interessante. Você sabe como é que você aprende? É conhecendo a verdadeira. Eu disse, mas como é isso? Porque se você não souber como é a verdadeira, qualquer uma que chegar lá, você vai pegar. Eu digo, mas rapaz, é tão óbvio. Mas esse não é o princípio nosso? Como é que eu vou reconhecer um erro? Se eu souber a verdade. O texto que nós lemos agora há pouco, de João, 2 João, ele diz, rechace todo mundo que vai na sua casa e diz que Jesus Cristo não veio em carne. Mas para você rejeitar isso, o que é que você tem que crer antes? Que ele habitou encarnado. Essa é a verdade. Então, se alguém chegar e disser, não, ele não habitou, você diz, não, peraí. A verdade da palavra de Deus diz que ele habitou em carne. Por que você está dizendo que ele não veio em carne? De onde é que você está tirando isso? Aí vai para os testemunhos de Jeová, né? Que vai dizer que ele não é Deus, é um Deus. Aí já traduz errado João capítulo 1, é outra lambança. Então você tem que estar preparado. Estude, leia. Meu filho, não perca tempo com bobagem. Estude a palavra de Deus. Invista numa boa Bíblia de estudo, num bom livro doutrinário, num bom comentário. Invista. Isso é investimento na sua saúde espiritual. Você não compra vitamina D para tomar? Você não compra remédio para tomar para a sua saúde? E tem que comprar muitas vezes mesmo, não é errado não. Mas invista na sua saúde espiritual. Ou você acha que isso não é necessário? Não. Tem que fazer isso. E para a gente ir embora, a última. Só aceite na igreja o que for da vontade de Cristo. Então nós temos que ter um sistema de autofiscalização. Começou a trazer coisa que Deus não aprova, não aceite. E no caso dos irmãos aqui, não é para fazer abaixo-assinado não, que não tem abaixo-assinado na IPB não, tem conselho. Vá até o conselho da igreja e diga, irmãos, isso aqui não está certo. Apresente os argumentos bíblicos se a gente estiver andando errado.
E peça a Deus graça para que quando a gente identificar alguma coisa também, a gente bote para fora. Porque a igreja precisa ser protegida. Isso é necessário. Porque se fizermos assim, irmãos, nós vamos manter a boa ordem e a disciplina na igreja, que não é nossa. Nós fazemos parte dela, mas a igreja é de quem? É de Jesus Cristo, porque foi Ele que comprou essa igreja com o sangue dele. Não foi o meu sangue derramado, não foi de ninguém aqui, foi o sangue dele. Ele comprou o seu povo. E Ele nos deu a graça de fazermos parte, para amarmos essa igreja, para cuidarmos dessa igreja, porque ela é, para Ele, a menina dos seus olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, e que a nossa perspectiva sobre a igreja esteja biblicamente orientada em todo o tempo. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.